Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Cristiano Ronaldo protagoniza por estes dias a maior novela do mercado de transferências. Motivo? Quer jogar a Liga dos Campeões e por isso está a forçar a saída do Manchester United. Mas há um problema. Nenhum dos sérios candidatos à vitória na Champions parece estar disposto a recebê-lo. Uma a uma, todas as portas estão a fechar-se. Se o português é comprovadamente uma máquina de fazer dinheiro, que efeitos terá este comportamento errático numa marca que já chegou a valer mais de 200 milhões de euros? Daniel Sá é diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo e será o convidado na segunda parte deste Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis, e vamos a isto ao hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, começamos então com o peso dos jogadores portugueses nos plantéis da Liga Nacional. Obrigado, Zé. Cumprimentar-te a ti e também ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa. E o primeiro número desta semana que temos é o 17. É precisamente o número de jogadores portugueses que compõem o plantel do Sporting Clube Portugal, que é de resto o único dos 3 grandes com o plantel com mais de 50% de jogadores de nacionalidade portuguesa. Além do Sporting Clube Portugal, há apenas mais 5 plantéis na Liga Portuguesa com mais de 50% de jogadores de origem portuguesa. O Vitória Sport Clube com 17 jogadores, uma equivalente a 51% do plantel, o Braga 16 jogadores, 50%, o Rio Ave 13 jogadores, equivalentes a 52% do plantel, Paços Ferreira 14 jogadores portugueses, 51,9%, e o Estoril Praia com 17 jogadores portugueses, tal como o Sporting e o Vitória Sport Clube, equivalente a 54,8% dos portugueses. Notar ainda que nos outros 2 grandes, o Benfica tem 13 jogadores portugueses, que corresponde a 41% do plantel, e o Futebol Clube do Porto 15 jogadores de nacionalidade portuguesa, equivalente a 46% do seu plantel. E já tínhamos falado precisamente do peso dos jogadores portugueses nos plantéis da Liga Nacional. Nuno, começo precisamente por ti e por te perguntar relativamente a esta situação. Temos praticamente um mês e qualquer coisa de mercado pela frente. No entanto, já tivemos as apresentações dos 3 grandes. Os plantéis já não vão mexer muito até ao final do mercado, pelo menos és um otimista. Um otimista. Pelo menos essa é a expectativa dos responsáveis das equipas, mas já há aqui um sinal relativamente àquilo que é a aposta nos jogadores portugueses. Temos aqui de facto 6 equipas, 1/3 da Primeira Liga, com mais de 50% de jogadores portugueses. Como é que vês este indicador? É um bom indicador em relação ao... Bem, em primeiro lugar, olá a todos, olá Jorge, olá Rodolfo, olá Zé Carlos. Acho que temos mesmo que começar por aí, assim mesmo é que é. Não, acho que é um ótimo indicador. Aliás, e depois isto vê-se na última convocatória. Eu fui ver a última convocatória da Seleção Nacional quer dizer, e dá para perceber esta aposta logo ali, porque, portanto, o Sporting está representado com 3 jogadores, o Mateus Nunes, o Nuno Mendes e o Gonçalo Inácio, e o Porto também outros 3, mas entretanto já perdeu um, que era o Vitinha, portanto o Pepe, o Otávio e o Vitinha. Os outros clubes, enfim, contribuem de forma mais modesta, seja o Benfica, seja todos os outros, por aí abaixo, e portanto dá para notar que esta aposta no jogador português, e se eu fosse ver as convocatórias para as seleções jovens então, aí a proporção ainda aumentava bastante mais, aí também com percentuais diferentes para o Benfica e para o Porto, que também contribuem bastante com as suas camadas jovens para estas seleções. Mas é um bom sinal, é um sinal de alguma vitalidade também. Eu não sou nada nacionalista nesse género de coisa, eu acho que o talento tem sempre precedência sobre a nacionalidade, acho que é uma coisa um bocadinho vinda do passado, que as equipas dos vários campeonatos, tipo a equipa italiana tem que ter jovens da zona, tem que ter jovens locais. Isto também existia nos Estados Unidos, havia aquela captação local que não servia, portanto, não contava, por exemplo, para aquilo que era a tabela salarial, esse género de pequenas benesses, mas acho que é um ótimo sinal de vitalidade
da formação em Portugal. Nós não nos podemos esquecer que a nossa base de captação de futebolistas é muito inferior, por exemplo, aqui à de Espanha, o que significa que, tendo menos federados, tendo menos jogadores profissionais, é óbvio que vamos ter menos capacidade de escolher os melhores entre aqueles que estão na base. Portanto, é um ótimo sinal e que depois vai ter reflexo nas várias camadas das seleções nacionais e, em última análise, na seleção A, com bons resultados, que é aquilo que se desejam, agora que estamos já à espera de que esta geração de ouro que ganhou o Euro comece calmamente a desligar-se daquilo que são as convocatórias da primeira linha. Jorge, temos aqui uma aposta muito interessante no jogador português. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Nuno e ao Rodolfo. E se calhar destacava aqui 3 casos distintos. Por um lado o Sporting, obviamente, porque Ruben Amorim tem efetivamente lançado muitos jovens na equipa principal desde a sua chegada, e esta de resto será a sua terceira temporada completa no Sporting Clube Portugal, ou se quisermos a terceira pré-temporada. Em segundo lugar, referir que além desta aposta na formação, é curioso que o Sporting olha muito para o mercado interno, isto é, mesmo este ano, Morita, que foi um dos reforços, e Rochinha, 2 reforços que vêm do mercado interno, já completamente conhecedores da realidade da Liga Portuguesa, jogadores que comprovadamente eram importantes no Vitória Sport Clube e no Santa Clara, e que têm uma grande oportunidade de jogar num clube grande como o Sporting Clube Portugal. Por outro lado, destacar o Braga pela aposta na formação que tem vindo a fazer também recentemente, aliás com a construção das instalações para os seus escolas de formação, e destacaria aqui também o Estoril que tem uma lógica de mercado interessante também, e olhamos para a composição, sobretudo do plantel de sub-23 do Estoril, que venceu 2 ligas de revelação, se a memória não me falha, e estamos a falar de um clube que tem aproveitado, por vezes, jogadores que não têm lugar, eventualmente nos escalões sub-23 ou nas equipas B, ou mesmo nos plantéis principais do Sporting, Benfica e Porto, e olhando para essa base de recrutamento, tem construído o seu plantel principal, ou seja, jogadores que chegam muitas vezes para a equipa de sub-23, têm rendimento, são aposta na equipa principal, e portanto também é um projeto interessante que também gostaria aqui de destacar. Muito bem, passamos então para o segundo número deste hat-trick. Rodolfo, passamos então, falámos de alguns clubes com especial ênfase para o Sporting, por isso neste caso mudamos a agulha de Alvalade para o Olival. Falamos dos 288 milhões, foi quanto o Futebol Clube do Porto encaixou com as 15 maiores vendas de jogadores formados na sua cantera. Isto a propósito da venda de Francisco Conceição ao Ajax por 5 milhões de euros, ele que entra precisamente para o número 15 desta lista, onde constam nomes como Domingos Paciência, que foi transferido por 7 milhões e meio para o Tenerife, mas também o seu pai, Sérgio Conceição, e atual treinador do Futebol Clube do Porto, que se transferiu para a Lazio no final da década de 90 por 9 milhões de euros. E de facto, Jorge, tivemos aqui só nesta pré-época praticamente um valor muito considerável, uma percentagem muito considerável de todo este total de vendas de jogadores do Olival, com as transações de Fábio Vieira e Vitinha. Sim, Fábio Vieira, Vitinha e Francisco Conceição foram encaixes importantes, acredito eu, para o Futebol Clube do Porto, que, como sabemos, em termos financeiros não está tão saudável quanto está em termos desportivos, e a verdade é que, e o Nuno poderá também dar mais detalhes sobre isso, a verdade é que vendendo o ativo, é um ativo formado no clube, obviamente é sempre melhor para o relatório de contas do próprio Futebol Clube do Porto. Mas na realidade, obviamente que decorre da aposta de Sérgio Conceição, que herdou uma situação muito difícil desde a sua chegada, tendo até aquela época que não faz nenhuma contratação, faz apenas um segundo guarda-redes, recupera todos os jogadores que estavam emprestados e acabou por ser campeão nacional. E a verdade é que olhou também muito para esta geração que tinha vencido a Youth League pelo Futebol Clube do Porto, apostou nestes jovens jogadores, e a verdade é que alguns têm tido mais sucesso que outros, mas não deixa de ter esta importância, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, sobretudo as vendas e os encaixes financeiros de Vitinha e Fábio Vieira neste mercado de transferências. Nuno, e de facto, depois de Benfica e Sporting, o Futebol Clube do Porto, sobretudo
pré-temporada também mostra aqui alguma capacidade de fazer render os jovens da sua formação. Certo, eu nem sequer queria entrar em comparações agora, porque se nós olharmos para os números das vendas da formação do Sporting e do Benfica, são descomunalmente superiores naquilo que é a maioria dos casos. E isso é algo que merece alguma reflexão, no sentido de perceber se o timing de venda destes jogadores está a ser feito, ou se o timing destes jogadores está a ser seguido para maximizar aquilo que é os proveitos, ou está a servir para tapar buracos de caixa. E aquilo que é criar um bocado de liquidez e tesouraria para aquilo que são ou as vendas, ou aquilo que é o cumprimento dos critérios de fair play desportivo, etc. Uma série de questões que estão aqui em cima da mesa, que têm afetado o Futebol Clube do Porto nos últimos anos. É verdade, e como dizia o Jorge, que dos três grandes o Futebol Clube do Porto parece ter uma situação financeira mais difícil. Nós já há algum tempo analisamos aquilo que é a capacidade de criar receitas, portanto, as receitas operacionais do Porto versus aquilo que são os gastos operacionais, ou seja, os gastos com o pessoal, e o pessoal num clube de futebol essencialmente é o plantel profissional, e há um desequilíbrio muito grande que está muito acima em termos de rácio, então estão 107%, a última vez que vimos este valor, portanto 107% quando compara com outros clubes, que para ter um equilíbrio em relação ao rácio entre despesas e receitas, estão nos 65%. Portanto, o que significa que gastam 65% em jogadores de tudo aquilo que recebem em receitas operacionais. O Porto está muito alto nesse aspecto, o Sporting também está, o Benfica também tem dados menos recentes, mas também está alto, em comparação, ainda que não esteja tão alto como os outros dois, mas ainda assim é um motivo que faz alguma reflexão, perceber se estão a ser vendidos pelo preço que poderiam estar a render mais tarde, ou se estão a acelerar as vendas porque, pura e simplesmente, já não é possível compor a época, digamos assim, compor o orçamento da época sem uma ou outra venda apressada. E esta que é a questão. Muito bem. Rodolfo, vamos fechar este hat-trick desta semana com um número da Premier League. 13%. Não é um número de sorte, neste caso é um número de sorte para os clubes portugueses, porque foi quanto a Premier League gastou em contratações na Liga Portuguesa só neste mercado de transferências. De resto, a Liga Inglesa, que até à data investiu já atingiu a marca de 1.000 milhões de euros em transferências neste mercado de verão, ou seja, só nesta janela de transferências os 20 clubes da Premier League gastaram mais do que a Série A, Liga Alemã e a La Liga juntas. De notar que destes 1.000 milhões, 130 foram gastos nas transferências de Darwin Núñez para o Liverpool, Fábio Vieira para o Arsenal e João Palhinha para o Fulham, um total de 130 milhões de euros. Numa resposta muito rápida, até porque estamos já no final desta primeira parte, a Premier League a mostrar toda a sua pujança e muito atenta à Liga Portuguesa. Só para dar uma ideia, este valor das transferências da Premier League representaria meio ponto no déficit em Portugal. Portanto, em relação, face ao PIB, são 0,5% do PIB português, é o que aqui temos. Portanto, se nós abatêssemos isto, enfim, é só um pequeno à parte. Segundo, para nós não parecemos uma agência de promoção da Premier League, porque estamos sempre a enaltecer aquilo que eles estão a fazer, e bem, é só para dizer e para reforçar, já existe uma Superliga na Europa, e esta Superliga na Europa é jogada nas Ilhas Britânicas, e é por isso mesmo que clubes como o Real Madrid, como os italianos, querem ou evitar que esta pujança cresça, ou captar algum deste valor para aquilo que é a sua própria atividade. É por isso que nós estamos a ver estes movimentos de Superliga, de se tentar criar algum tipo de produto televisivo forte que consiga competir com isto. Jorge, para fechar, muito rapidamente. Sim, subscrevendo aquilo que disse o Nuno, a verdade é que é a melhor liga, a melhor e a maior mais competitiva liga do mundo. E mesmo olhando para este mercado de transferências, a verdade é que mesmo nas outras ligas dependem muito daquilo que é o efeito dominó da Premier League. E portanto veremos também até dia 31 de agosto se estes números não vão avolumar ainda mais. E a verdade é que ainda há quem queira sair da Premier League, é dele que vamos falar na segunda parte deste jogo económico. Rodolfo, conto contigo para a semana para mais 3 números, mais uma edição do hat-trick do jogo económico. Fique connosco para a segunda parte deste programa. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Golos decisivos, fintas geniais, inigualável capacidade de liderança dentro
e fora do campo. Para já, o Cristiano Ronaldo 2022-2023 é uma sombra de tudo aquilo a que nos habituou e parece preso nas suas próprias indecisões. A pergunta que se impõe: como pode o atleta salvar a sua própria marca, que já foi avaliada em 200 milhões de euros? Damos as boas-vindas a Daniel Sá, diretor executivo do IPAM e especialista em marketing desportivo. Professor Daniel Sá, mais uma vez, muito obrigado ao Jogo Económico. Boa tarde, é sempre um prazer estar de volta. Muito obrigado. E começo precisamente, professor Daniel Sá, com a pergunta que lancei nesta segunda parte do Jogo Económico. Como é que, perante as circunstâncias, e naturalmente hoje estamos a gravar a uma quarta-feira, portanto provavelmente poderemos chegar ao final da semana já com algum vislumbre daquilo que poderá ser o futuro de Cristiano Ronaldo, ou então vai manter-se todo um processo de indecisão como temos visto até aqui, mas aproveito para lançar a pergunta com que iniciámos esta segunda parte. Como é que pode o atleta salvar esta marca que já foi há 2 anos e precisamente pelo IPAM avaliada em 200 milhões de euros? Eu não estou muito certo que ela precise de ser salva. Esta última novela recente destes últimos dias, ainda não sabemos exatamente o desfecho que ela vai ter, mas eu honestamente acho que estamos perante a marca, digamos, diretamente associada a um jogador, a um atleta, mais valiosa da história do futebol mundial. Isto porque no tempo do Maradona, no tempo do Pelé, do Eusébio e por aí fora, evidentemente que não havia a gestão da marca como temos, nem os meios, nem as plataformas, nem o alcance que temos hoje. E que grandes marcas seriam, não é, professor? Exatamente. Todas essas que mencionou. Sim, eu adoraria ver um Pelé hoje gerido desta forma e de facto percebemos que o patamar é que podia atingir. Mas sendo isto, na minha opinião, verdade, ou seja, e repito, a marca enquanto futebolista mais valiosa da história do futebol, eu acho que esta novela de 5, 10, 15, 20, 25 dias que seja, vai se esquecer muito rápido. É evidentemente que faz sentido percebermos se Ronaldo fica em Manchester, se vai para o Atlético, se vai para os Estados Unidos, se vai para o Sporting. Evidentemente que isso no curto prazo tem o seu efeito, porque o Sporting não é o Atlético, nem o Chelsea, nem o Bayern, nem o Paris Saint-Germain, nem o que seja. Evidentemente que no curto prazo os impactos serão ajustados em função da realidade que acontecer, mas, como digo, esta marca já está num patamar tão alto, já tem 20 anos, que, independentemente desta próxima carreira, neste espaço de tempo curto, ela vai durar mais 30 ou 40 anos, independentemente também do futuro de Ronaldo pós-futebol, que aparentemente não parece querer estar ligado como treinador ou dirigente, parece uma personalidade mais virada para o mundo do entretenimento, do espetáculo, mas não sabemos. Eu acho que o patamar onde ele está, a marca já não cai, honestamente. E não cai porque nestes 20 anos não houve um segundo de falta de profissionalismo de Ronaldo. Ou seja, pode ter havido alguns baixos naturais numa carreira de 20 anos, mas se há coisa que ninguém se atreve a criticar é a atitude de Ronaldo, não é? Esta forma de ser um guerreiro permanentemente a lutar por vencer. Esta imagem não se destrói por causa deste último episódio, na minha opinião. Portanto, olhando para o curto prazo, que impacto é que vai ter? Naturalmente, algum, seja mesmo o impacto de ficar em Manchester, não é? Que é um cenário também ainda provável. Para o longo prazo, continuo a achar que esta marca vai continuar a voar e acredito até que ainda se torne mais valiosa depois de deixar os relevados. E perante todos os cenários que são colocados, naturalmente há pouco mencionei que estávamos a gravar precisamente a meio da semana, portanto será perfeitamente natural que cheguemos ao final desta semana com todo este processo, enfim, resolvido não diria, mas pelo menos já com alguns caminhos possíveis em cima da mesa. Como é que o professor vê, se pudesse aconselhar Cristiano Ronaldo em termos daquilo que é o seu processo de decisão, até para manter aí alguma capacidade de continuar a atrair investimento e para continuar a ter os níveis de reputação que mencionou, o que é que aconselharia? Como é que aconselharia que Cristiano Ronaldo se comportasse agora nas próximas semanas? Eu acho que ele tem procurado ser genuíno, apesar de tudo, não é? Porque parece evidente que publicamente ele não quer ficar em Manchester. Portanto, eu acho que ele, de alguma forma, está a ser genuíno na intenção que tem. Quer em termos públicos, um bocadinho mais reservado.
E imagino eu que seja isto que ele tem dito diretamente aos dirigentes do Manchester United. A leitura de quem acompanha Ronaldo há tantos anos como todos nós é, e vou utilizar a expressão no melhor sentido, estamos perante um animal de competição que, do que eu vejo destes 20 anos, só consegue jogar para ser o melhor e para ganhar tudo que disputa. E é isto que eu vejo, seja na seleção, seja no clube onde ele está, mesmo que não ganhe sempre, naturalmente, que ninguém ganha sempre. E, portanto, ele tanto tem esta perspectiva individual como coletiva. E parece-me que ele admitirá neste momento que terá sido um erro, há um ano atrás, este regresso a Manchester, porque, de facto, se ele já experienciou durante um ano e do que perspectiva agora para o próximo, a Champions não ganha de certeza porque nem sequer vai competir nela. Esta questão que se vai dizendo que ele quer disputar a Champions. Não, Ronaldo quer ganhar sempre a Champions, não é disputar, não é suficiente. Portanto, este ano nem joga de certeza se ficar em Manchester, nem parece minimamente provável que o Manchester United consiga intrometer-se na luta pelo título da Premier League. E, portanto, eu já nem vou ao clima do balneário, ao novo treinador, já nem vou aí. Estes argumentos parecem-me ser os suficientes para Ronaldo dizer: eu não consigo estar numa equipa que está aqui a jogar para entreter, vou aqui um bocadinho a exagerar nisto. E, portanto, pensando pela cabeça dele, eu acho que ele quer competir para ganhar. E eu acho que ele olha sempre para os 5 palcos principais, que são as 5 Big Leagues, e de facto, na verdade, é que as opções depois reduzem-se, porque não há assim tantas equipas como isso, que de repente possam acumular um jogador deste género, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de balneário. De facto, as soluções não são assim tantas. E, portanto, honestamente, eu tinha um palpite Bayern de Munique, mas que pelos vistos nas últimas horas... Mas já está descartado. Parece que ficou descartado. Eu acho que encaixava que tem uma luva em vários sentidos. Fechando-se essa possibilidade, de facto as portas começam a ficar muito fechadas e começa a haver poucas probabilidades. E considero, não faço ideia naturalmente para onde é que ele vai, mas considero que perante os últimos desenvolvimentos a hipótese Sporting é possível e ganha mais força, porque temos sempre aqui a argumentação fácil de entender por todos e, portanto, do clube do seu coração, do clube onde praticamente nem teve possibilidade de competir enquanto sénior. Mas mesmo assim não vai de encontro a esta ideia inicial que eu acabei por dar, deste animal de competição que quer ganhar a Champions, ou seja, por muito que eu gostasse, como português, seguramente que o Sporting com poucas probabilidades de ganhar a Champions este ano, portanto eu acho que o Sporting será só um último recurso, não desprestigiando o clube naturalmente, mas acho que na cabeça de Ronaldo só como último recurso, e vamos ver, também já percebemos que isto no futebol hoje é verdade, amanhã é mentira, e portanto eu acho que ainda vamos ter novidades em breve, e parece-me que ele não vai ficar em Manchester. Nuno, e pego precisamente nesta deixa do professor Daniel Sá relativamente à hipótese Sporting e à hipótese de regressar a Portugal. Já tivemos aqui uma conversa prévia antes do programa relativamente a esta possibilidade de regresso à Primeira Liga, desta vez como jogador feito, não é? Cristiano Ronaldo saiu muito cedo da Primeira Liga Portuguesa. Como é que tu encaravas este possível regresso de Cristiano Ronaldo à Liga Nacional? Obrigado, Zé Carlos. Em primeiro lugar, cumprimentava o nosso convidado, o professor Daniel Sá. Eu tinha aqui duas reflexões antes de passar diretamente à resposta à tua pergunta, que é o seguinte: a primeira reflexão é estas novelas de verão são maiores ou menores, consoante, quer dizer, não resistem ao teste dos golos. Quanto mais golos o envolvido marcar nos jogos a seguir, mais depressa se esquece. E, portanto, é uma questão de perceber se o encaixe no clube para onde ele vai e se a idade e a forma física que ele demonstra nesta altura, e eu acho que sim, mostra uma grande forma física ainda, se é suficiente para ter um arranque espetacular e rapidamente pôr para trás das costas aquilo que foi a mais recente novela de verão, no caso do Cristiano Ronaldo, nem sequer são tão incomuns como isso, às vezes costumam acontecer. Enfim, de qualquer maneira, a outra reflexão é sobre o valor marca, mas já lá vou no final. Sobre o Sporting, eu acho que seria estupendo para a Liga Portuguesa, espetacular para a Liga Portuguesa, se uma estrela, e nós já falámos sobre isto noutros programas, o futebol português ou tem projeção internacional com a espetacularidade dos seus jogos, ou tem porque de repente surge um súbito interesse nos clubes portugueses como uma espécie de berço de grandes talentos, ou então atrai estrelas, que é aquilo que faz a Premier League. Mas se não mudar o produto que tem, não consegue projetar-se lá para fora, não consegue gerar mais direitos televisivos, não consegue distribuir conseguindo pelos clubes e, portanto, ninguém consegue crescer.
a entrada de Cristiano Ronaldo numa Liga Nacional, seja para o Sporting, seja para outro clube qualquer, mas enfim, seria o que está em cima da mesa é o regresso ao Sporting, seria espetacular para a Liga Portuguesa. Outra questão é saber se o Sporting tem orçamento para gerir não só aquilo que é esta contratação, porque até pode vir a custo zero, mas obviamente que por época seria um esforço avultadíssimo para qualquer clube nacional e para o Sporting também, e como é que consegue gerir as discrepâncias depois, face à folha salarial das outras pessoas, nomeadamente, até como se ouviu falar recentemente, do Mateus Nunes, que tem um salário relativamente baixo para as temporadas que lhe restam de contrato. Enfim, depois seria de perceber influência versus salário ganho. Portanto, nestas duas vertentes acho que é preciso analisar, mas seria espetacular para a Liga Nacional ver outra vez Cristiano Ronaldo nos relevados portugueses, onde verdadeiramente nunca esteve a 100%. Jorge, pegando também aqui nesta deixa do Nuno, e esta semana, a propósito, temos um especial no Jornal Económico, o especial da indústria do futebol em Portugal, onde mencionamos uma série de temas. Um dos temas mais centrais relativamente àquele que é o desenvolvimento da indústria passa precisamente pela centralização dos direitos televisivos. Ora, essa centralização, para ser efetiva em termos de trazer mais dinheiro para os clubes, é preciso que a Liga e que os seus protagonistas criem de facto um produto que seja vendável, que seja atrativo, que seja muitas vezes até se calhar diferenciador relativamente a outras ligas. Onde é que Cristiano Ronaldo entra nesta equação? Obviamente, antes de mais cumprimentar o professor Daniel Sá e concordando com aquilo que disse o Nuno, obviamente seria fantástico para o futebol português, até nessa dimensão, em termos comerciais, de se transformar a Liga Portuguesa numa liga vendável para outros países e a despertar interesse de outros países e noutros continentes, obviamente seria absolutamente determinante. Do ponto de vista do Sporting, o Nuno já aflorou aí também, seria absolutamente extraordinário em termos de merchandising, marketing, branding, a capacidade do Sporting ir além fronteiras seria brutal, e mesmo olhando para o plantel que tem hoje em dia, e falámos disso na primeira parte, o Sporting tem como base, a base do plantel muito assente no futebol de formação, os jogadores formados na Academia Cristiano Ronaldo com o seu nome. A verdade é que também iriam provavelmente outros clubes europeus olhar para estes jovens talentos que o Ruben Amorim tem consecutivamente nestas últimas 3 épocas lançado também com outros olhos. Agora, efetivamente, parece-me que será sempre um jogo de paciência, isto é, até, como disseste, estamos a gravar a meio da semana, as últimas notícias até são de que Cristiano foi integrado nos treinos. O que o professor dizia, e com razão, é verdade que o Sporting não é candidato a vencer a Champions, mas na realidade, vindo para o Sporting, vai estar a lutar por títulos, Taça da Liga, Taça de Portugal, Campeonato, chegará provavelmente num bom momento de forma ao Campeonato do Mundo, que será também provavelmente o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo. Agora será sempre um jogo de paciência. O professor há pouco falava do Bayern de Munique, hoje também vem desmentido o eventual interesse do Atlético de Madrid, e na realidade olhamos para os clubes, sobretudo o top 5 europeu, e será sempre difícil ter capacidade financeira e em termos de orçamento e folha salarial para poder acomodar a contratação de Cristiano Ronaldo. E provavelmente até olhando assim de repente para os grandes emblemas europeus, provavelmente encaixaria apenas no Inter, porque mesmo no Milan já existe Zlatan Ibrahimovic, que é praticamente da mesma idade, até um pouco mais velho, e também tem um salário relativamente alto, embora tenha reduzido a sua folha salarial, e portanto parece-me sempre, para o lado do Sporting, que será sempre um jogo de paciência. E ao contrário do que muitos de nós achávamos que Mbappé seria até a grande novela deste mercado, a verdade é que acabou por não ser, porque renovou com o Paris, e provavelmente todos esperaríamos que o Cristiano cumprisse os 2 anos de contrato com o United, e aparentemente a vontade dos jogadores será outra, mas tem de ser para o Sporting um jogo de paciência, no sentido em que eu acho que o próprio Cristiano e o United vão esperar até dia 31 de agosto, provavelmente, para ver se existe efetivamente algum clube interessado que possa contratar Cristiano Ronaldo,
sem significar grandes perdas também ao mesmo tempo para o United. O professor Daniel Sá tinha falado na primeira intervenção que o United está, enfim, muito longe daquilo que era a equipa que nos habituou há muitos anos, naquela capacidade de ser candidato ao título. Hoje em dia a realidade do United é outra. A verdade é que esta semana saíram aqui uns números muito interessantes relativamente àquilo que é a capacidade de um clube em ser atrativo nas redes sociais. A Sportslens lançou aqui uns números esta semana com a informação de que o Manchester United nas principais redes sociais tem um aglomerado de 184 milhões de seguidores. É a marca mais valiosa da Premier League em termos daquilo que são as redes sociais, e que o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United contribuiu fortemente para este crescimento. São dados precisamente da Sportslens que saíram precisamente esta semana. Professor, falamos muitas vezes das redes sociais, da capacidade que existe muitas vezes de ter esta tração nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em várias redes. O que é que Cristiano Ronaldo poderia trazer? Seria de facto quase um terremoto para a Liga Portuguesa em termos daquilo que são que é o peso nas redes sociais, não é? Sim, nesse cenário hipotético de Ronaldo vir jogar para o Sporting, eu acho que íamos ter um terremoto, um tsunami e uma erupção vulcânica, provavelmente tudo ao mesmo tempo, e arrebentava com todo o tipo de escalas do que nós temos visto, porque nós vimos o que aconteceu quando Ronaldo foi de Manchester para Madrid, vimos o que foi o reinado de Ronaldo e Marie, vimos a mudança para a Juventus, o impacto que causou, e vimos agora este regresso a Manchester, e portanto isto sempre em clubes com grande visibilidade global. Portanto isto na Liga Portuguesa até correríamos o risco de isto ficar quase a Liga Ronaldo e o resto quase não é interessante. Até acho que havia esse perigo quase de diminuir tudo o resto que a Liga também tem, não é? Agora, voltando um bocadinho atrás, o Manchester United é evidente que desde a saída de Ferguson nunca mais acertou, digamos, desportivamente, tirando ali, houve até Mourinho, curiosamente, foi quem teve algum sucesso desportivo, mas o que os últimos títulos, aliás, venceu 3 troféus nessa época. Nessa época, exatamente, e portanto, mas para quem viu aquele Ferguson a liderar aquela equipa durante tantos anos e a praticamente ganhar tudo, tem sido terrível. Mas mesmo assim, o José Carlos, estavas a comentar, digamos, ainda a projeção do United nas redes sociais, e mesmo com estes resultados desportivos, no relatório anual da Deloitte, que, digamos, avalia a performance financeira dos clubes, se eu não estou em erro, o United nos últimos 10 anos não sai do top 3 de receitas em termos mundiais. Ou seja, mesmo sem sucesso desportivo, aquela máquina, e ainda por cima aquela máquina que deixa uma parte dos adeptos meio aborrecida, porque aqueles americanos são uns indivíduos de alguma forma estranhos, que muitas vezes nem estão no estádio, muitas vezes nem em Inglaterra estão, portanto aquilo faz ali uma confusão muito grande ali a uma grande parte dos adeptos. Mas o que é verdade é que o Manchester United, do ponto de vista de performance económica, continua imbatível e provavelmente é o caso de maior sucesso, até quando comparamos performance financeira versus desportiva, é um caso de sucesso. Ou seja, no fundo a mensagem é, para todos aqueles clubes que não conseguem ganhar, olhem para o que o Manchester United faz, porque faz muitíssimo bem. Portanto, está aqui uma combinação de um clube ultra poderoso com, neste caso com o Ronaldo, com o atleta mais poderoso do mundo. E, portanto, é evidente que ao Manchester não interessa, obviamente, perder Ronaldo, porque tem desportivamente, tem deste ponto de vista, mas eu insisto para a minha primeira intervenção. Eu, honestamente, eu não consigo imaginar Cristiano Ronaldo a jogar sem ser para ganhar a Champions, para ganhar as competições todas nacionais, para ser o melhor marcador, para ganhar a Bola de Ouro. Ele não sabe fazer de outra forma. E, portanto, eu não consigo, e é isto, na minha opinião, que está a causar esta novela inesperada, porque eu acho que ele pura e simplesmente não consegue fazer isso. E como já teve um ano de prova, podia ter a expectativa da mudança, até com um novo treinador, de melhoria, de algumas mudanças no plantel, mas como ele tem a prova, já o viveu no último ano, eu honestamente acho que ele vai sempre forçar uma saída que, apesar de tudo, não sabemos bem para onde. E o que está garantido, sim. Jorge, se me permites, só reforçar aqui o seguinte, é que o United, e falávamos aqui do United de Alex Ferguson, esteve vários anos sem vencer.
e pegava se calhar até no exemplo do Ferguson, no seu início, até ele apostar na geração de 92 com Giggs. Teve 6 épocas sem ganhar nada. Esteve 6 anos sem vencer qualquer título. E na realidade parece-me que agora acertaram, acho que não houve paciência com Mourinho, nem com David Moyes, que eram claramente 2 treinadores competentes, mas parece-me que Erik ten Hag é um treinador muito competente, fez várias equipas no Ajax, foi refazendo a equipa, reconstruindo a equipa a cada ano que passava e foi fazendo sempre bons trabalhos. Agora, seguramente é necessário dar tempo. Se quisermos, há um exemplo, Mikel Arteta no Arsenal, e eu acho que o Arsenal este ano pode ser de facto um outsider na Premier League, porque lhe foi dado tempo e paciência para reconstruir a equipa e poder lutar por títulos. Professora Daniel Sá, muito obrigado por estas reflexões que trouxe ao jogo económico e naturalmente fica sempre o convite para voltar de uma próxima vez para estes e outros temas. Mais uma vez, obrigadíssimo. Passamos então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para as escolhas deste jogo económico e começamos precisamente pelo protagonista escolhido pelo Nuno Vinha para esta edição. Nuno, Rafa. Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, 1,70m ou 1,72m de jogador, consoante as fontes, não se percebe muito bem, 29 anos e natural da Vila Franca de Xira. É só para dizer, saudar esta segunda vida do Rafa, que há muito tempo que vê-lo jogar não me dava dores nas pernas nem dor de burro. E eu vê-lo jogar agora, à velocidade a que ele corre, finalmente naquela posição de segundo avançado, em apoio ao ponta de lança, em vez de estar encostado a um dos cantos, quer dizer, o homem realmente desequilibra. Foi isso que se viu no jogo contra a maior parte dos adversários da pré-época do Benfica, mas também neste jogo de apresentação contra o Newcastle, em que ele mais uma vez fez um grande jogo e mostrou que pode ter conquistado aqui uma segunda vida na equipa do Benfica e pode ser uma daquelas revelações, já depois de ser uma revelação e depois de vencido algum mal-estar que existiu na sua presença na equipa, tanto dele como do Grimaldo, pode ter sido ultrapassado. Vamos ver se ele fica na equipa até ao final do mercado, da janela do mercado de transferências. Portanto, eu acho que é de saudar este regresso do Rafa a ser um protagonista, a ser um jogador decisivo e talvez até a pescar o olho a meio da seleção, quem sabe. Jorge, o valor de Rafa está precisamente diluído no teu número desta semana, 1.140 milhões de euros. Sim, 1.140 milhões de euros é o valor de mercado, é o somatório do valor de mercado das equipas da Liga Portuguesa. Para termos uma ideia, há equipas na Premier League, e voltamos sempre a esse exemplo, que valem mais do que a globalidade da Liga Portuguesa. E, portanto, quando estamos a passos largos de iniciar a pré-época, claramente me parece vai ser uma época discutida a 3, claramente, e deixar só aqui mais 2 números. Em termos de receitas, entraram 334 milhões de euros neste mercado de transferências até ao momento, e os clubes portugueses investiram 142 milhões de euros. Portanto, estamos perante uma atividade económica absolutamente rentável. Passamos para o número do Nuno Vinha para esta semana. Nuno, o teu número é o 15. É o 15, são 15 milhões e é uma página um bocadinho obscura daquilo que foi a banca em Portugal e as suas ligações também aos clubes de futebol. Nós já há algumas semanas falávamos das ligações de Luís Filipe Vieira ao Banco Espírito Santo e à forma como ele terá renegociado a sua própria dívida às custas da própria dívida do Benfica. Aqui estamos a falar de 15 milhões de euros que Álvaro Sobrinho, na altura um dos dirigentes, o máximo dirigente do Banco Espírito Santo Angola, injetou no Sporting, naquele aumento de capital do Sporting, sabe, em 2014, através da Uldim. Este dinheiro foi alegadamente, isto segundo a acusação, neste caso o encerramento do inquérito de investigação do Ministério Público, foi desviado do Banco Espírito Santo Angola e, só para nós termos uma ideia, isto foi na altura da presidência do Godinho Lopes no Sporting, obviamente já há muito tempo que isto aconteceu, mas o BESA ficaram nos ouvidos dos portugueses por uma razão, é que foi o buraco no BESA que causou o buraco no BES, e foi o buraco no BES causou o nascimento e a criação do novo banco e criou a necessidade de injetar 3,9 mil milhões de euros que os contribuintes portugueses estão a pagar e ainda não pararam de pagar, ainda não acabaram de pagar, ainda pode ser que tenham de pagar ainda mais uma parcela consoante aquilo que está ainda em tribunal entre a gestão do novo banco e o Estado português. Foi mais uma página negra do futebol, neste caso, e também da banca, e era dar esta nota de que
a justiça acabará por chegar a todas as pessoas que eventualmente a contrariaram e que a iludiram. Jorge, fechamos precisamente com a tua escolha para protagonista, Rafinha. Rafinha, eu acho que foi um grande talento que passou pelo futebol português, e acho que até deve servir de exemplo e de estímulo para outros talentos que entram pela porta do futebol português para a Europa do futebol. A verdade é que o Sporting ainda fez um encaixe financeiro na altura significativo com a sua transferência para o Rennes, ele que já tinha feito boas épocas no Sporting e no Vitória Sport Clube. Depois na Premier League explodiu, chegou à seleção brasileira, chegou ao Secreto, e a verdade é que protagonizou uma grande transferência para o Barcelona por 58 milhões de euros, claramente um grande reforço para Xavi Hernández, e começa a ter muita curiosidade para ver este Barcelona, né, para esta nova época 22-23. Muito bem, e antes de fecharmos o programa, convido novamente os telespectadores do Jogo Económico a adquirir o Jornal Económico desta semana, a edição impressa, onde poderá visualizar o especial da indústria do futebol em Portugal. Jorge Faria de Sousa, Nuno Vinha, muito obrigado, até para a semana. Voltamos naturalmente sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.